Agora, a sua pergunta sobre o regime militar, ali ainda era regime militar, num momento assim menos Agressivo, crítico, né? Menos que agressivo. na época se chamava distensão. Acho que tinha algum outro termo que era assim, era uma perspectiva do então, o anterior Geisel. presidente militar, que era o Geisel, Aham. que ele era diferente do seu antecessor, o Médici. É. O período militar de Médici foi um período muito, muito assim sombrio. Aham. Foi uma época que aconteceram episódios muito marcantes assim da do período da ditadura O brasileira. período do AI-5, né? O período Médici. Sim, o AI-5 começou em 68, 69, agora a minha memória tá, porque foi assim, tinha assumido o general Costa e Costa e Silva. Silva, Isso. com o falecimento, né, do primeiro Castelo general, Branco. do Castelo Branco, né? E o Costa e Silva ele teve um período relativamente curto, ele adoeceu e faleceu, e É. aí assumiu uma junta militar. E dessa junta militar prevaleceu o Emílio Garrastazu Médici. E tinha sido promulgado o AI-5 aquele artigo 477 que criava muitas restrições à atividade estudantil, né? Enfim, foi um período assim de muita censura, muitos filmes censurados, muitas músicas censuradas, muitos artistas exilados porque não encontravam espaço aqui no nosso país, né? No caso, eu e o Ney, bom, eu vinha das rodas universitárias, onde a gente se conheceu, eu tocava com um grupo, chamava Hora Extra, né? O alemão, o Carlos Mosman, ele tinha letras assim muito de conteúdo social. Sei. Mas acontecia o seguinte, não era, a gente não tocava comercialmente, nós não tocávamos em rádio, não gravávamos disco, porque se a gente fosse tocar, teria que encaminhar cada letra de música para aprovação do Departamento de Censura da Polícia Federal da época. Uhum. Então, e tinha que voltar com certificado de liberado da censura. Então era um negócio assim muito medonho, né? Aí, então, mas nos ambientes universitários, tocava o que quisesse, Uhum. né? Ali era uma coisa, era um aspecto bonito, assim, que não havia nenhuma espécie de censura ou repressão ali. Agora, quando a gente começou a tocar e o Ney fazia a maior parte das letras, né? Ele tinha que ele pegar essas letras e encaminhar para a liberação de censura. Então, senão não dava para tocar. Uhum. E isso foi uma coisa assim que ficou muito marcante. Mas nós estávamos começando assim. A gente não tinha ainda muita convicção naquilo que a gente estava afirmando musicalmente, literariamente, mas eu realmente não lembro de um episódio das músicas assim que tenha sido censurada e tal. Teve um episódio de um filme que tinha músicas que a gente tocava, Uhum. que foi o filme, a versão filme de Deu Pra Ti anos 70, um longa-metragem que foi feito em Super 8. Então, o que aconteceu é que o filme também tinha que passar pela censura. E quando os diretores enviaram a única cópia, que naquela época não tinha internet, não tinha copiadora digital, não tinha Uhum. nada. Você tinha uma cópia que às vezes gastava a película e tinha que emendar com cola. Então essa preciosidade foi enviada e aí os diretores começaram a ficar nervosos, ansiosos com a demora que não. E aí o que salvou, quer dizer, tudo era possível acontecer. Eles poderiam talvez nunca ver novamente o filme. Uhum. E ficava por isso e ninguém.
e ninguém dava satisfação. E aí você ia recorrer a quem? Não dava para recorrer contra o regime militar. Aí, mas aí o que aconteceu que um jornalista de Porto Alegre, colunista de cinema, acho que Tuio Becker, ele escreveu um artigo sobre o filme, falando do contexto, da juventude dos anos 70, das buscas, a questão das drogas, a questão dos acampamentos, as viagens de mochila, enfim, o início o limiar da sexualidade. E aí o que aconteceu? Ele fez uma reportagem, acho que de página inteira, e ficou ali um documento. Existe um filme. E o filme está lá, né, sob os cuidados do Departamento de Censura Federal. E aí, eventualmente, voltou o filme, foi entregue com uma liberação, acho que para maiores de 18 anos, um certo limite imposto. Assim, então. Então, quando a gente começou a avançar nos tempos, já aí em 87, o regime militar, eu não sei se aí já era Figueiredo, que foi o general Figueiredo, durante o governo do general Geisel. O general Geisel, ele era um militar muito nacionalista. Uhum. E ele tomou algumas decisões contra... Era nítido assim, a divergência dele em relação ao governo Médici. Durante o Médici, a repressão foi muito forte, ela foi violenta, morreu gente, teve tortura. O Geisel, ele começou a distensão. Hoje a gente se avalia que, de repente, ali houve uma percepção entre os militares da época, acho que principalmente do general Golbery Couto Silva, que se dizia era o cérebro, né, do processo militar no poder, de que seria insustentável o regime militar. Porque, assim, até porque, né, havia entre muitos o consenso de que militar não é para fazer política. Houve uma intervenção a serviço de uma corrente ideológica numa época, eles assumiram o poder. E aí muita gente gostou, viu conveniências, mas daqui a pouco começa a vir a conta. Uhum. O abacaxi, que é ter que administrar um país continental num regime de força e ter que lidar assim com as situações que começam a surgir, o desgaste. Então, eu entendo que aí que surgiu o princípio do conceito da distensão, a distensão lenta e gradual em direção à democracia, né? Que seria isso, período que começou com o general Geisel e continuou com o general Figueiredo, que era o chefe do SNI durante o governo Geisel, né? A gente sabe, né? A gente acompanhou, era jornalista, eu exigia notícias, assim, alô, urgente, foi cassado o deputado federal, Alencar Furtado, então, e vivia, todo dia tinha um político cassado, e houve uma tentativa de golpe militar dentro do regime militar, a gente do Silvio Frota, né? Como fez uma intentona, um levante, e foi reprimido, não teve sucesso. E também o Geisel, ele acho que ele demitiu o comandante do 2º Exército depois do episódio do Vladimir Herzog, que teve uma narrativa ele contado morto, e eles forjaram uma versão falsa de que ele tinha se suicidado. E recentemente, em anos recentes, o fotógrafo da foto histórica do Vladimir Herzog morto, ele se manifestou dizendo que era uma farsa, que ele sofreu tortura e morreu durante o processo, e botaram lá uma corda dele, enfim. Então, quando a gente está em 87, agora, olha só, ainda eu acho que era
Aí eu estou em dúvida, porque é o seguinte, Como- depois do Eu Dinal tô querendo te Figueiredo teve... perguntar como que tá seu tempo aí, tá tranquilo? Que nós Tá estamos... tranquilo, tá tranquilo. Se É tiver assim, que parar, você fala, tá? pode me interromper à vontade também. Não, Estou se... tentando fazer um exercício de memória, porque depois de Dinal Figueiredo veio as diretas já, Isso aí, Tancredo e aí Fernandes. veio a eleição que elegeu o Tancredo Neves e José Sarney de vice, e o Isso. Tancredo Neves ficou doente. E o porta-voz palaciano daquela época do Tancredo Neves era o Antônio Brito Filho, que foi quem me levou para trabalhar na Rádio Guaíba. Ele Aham. era meu colega na aula de Ética da Informação, na, na Faculdade de Jornalismo e Comunicação Social da Universidade Federal, né, URGS. Ele era diretor de jornalismo da Rádio Guaíba. Depois ele foi diretor de jornalismo da Globo e, e foi ministro, né, foi porta-voz, depois foi ministro da Previdência Social, foi governador do Rio Grande do Sul. Ele era colega do meu irmão Afonso no Julinho, onde todos nós estudamos, né? Bom, aí faleceu o Tancredo Neves, assumiu o Sarney e aí se preparou, e naquele processo ainda era uma eleição meio que indireta, né? Uhum. O colégio eleitoral, aquele, e só que nessa eleição direta havia parece, um clamor que era preciso redemocratizar o país e termos um presidente civil, então venceu naquela situação, o Tancredo e Sarney. E para 89 se projetou a primeira eleição, foi marcado, houve a Constituição, né, de 88, a Assembleia Constituinte elaborou uma nova Constituição para o país, e marcando para o ano seguinte, 89, a primeira eleição direta, democrática, depois do regime militar. Então foi a eleição em que venceu Collor, o Fernando Collor, e no segundo turno ele venceu Lula. Uhum. No primeiro turno os candidatos era principalmente Brizola, Lula, mais algum outro que eu me escapa agora, e o Collor veio de novidade. Assim, o Collor foi assim aquela novidade que em várias eleições aparece uma novidade. Uhum. Ele se diz assim, ó, eu não sou como esses aí que você já conhece, tá? Vote em mim porque eu sou novo, sou diferente, e vem comigo, né? E muita gente cai nesse canto de sereia sem saber o que representa o seu voto ou não, né? Isso ainda acontece nos dias de hoje. E então, nessa eleição 89, aconteceram, eu já estava tocando nos Engenheiros do Havaí e a gente já excursionava muito. E nós viajamos, tocamos inclusive em comícios. Naquela época era comum bandas tocarem no comício de um ou outro candidato. E nós tocamos em alguns comícios do Brizola, que não chegou ao segundo turno. E também foi um ano que nós viajamos para a União Soviética, que estava vivenciando um período semelhante àquele do final do regime militar, que era a perestroika de Mikhail Gorbachev, tipo assim, encaminhando a redemocratização do sistema russo-soviético. Final da Guerra Fria, né? Ao final, sim. E aí, enfim, a história segue o barco e veio a queda do muro de Berlim, que precipitou como um dominó a queda de todos os regimes da chamada Cortina de Ferro, e a própria a própria Rússia, o sistema russo, o soviético, cairia lá por 91, se eu não estou 91. enganado. Porque hoje é um assunto até recorrente nos dias de hoje com a guerra da Ucrânia, Isso. porque muito se discute, claro, guerra só tem perdedores, né? Mas o pessoal discute assim as raízes da guerra, e um dos aspectos, isso é um material muito explosivo, tem muitas controvérsias, muitos argumentos, muita guerra de narrativas. Uhum. Mas um aspecto que é colocado remonta lá a 1990. Um ano antes de cair o regime soviético, o Mikhail Gorbachev era um cara assim, diplomático, negociador, interessado, né, em modernizar e
e ter uma boa relação com o chamado Ocidente, que é o nosso lado. E ele teve conversações com o secretário de Estado norte-americano, o James Baker. E eles conversaram, eles tinham uma questão muito crucial para decidir, que era a situação da Alemanha. Porque a Alemanha, após a queda do Muro de Berlim, o que ia acontecer com a Alemanha? Ela ia ficar livre? Aí o James Baker sugeriu, não, nós temos a proposta de incorporar a Alemanha na OTAN. Né? Aí o Gorbachev disse, pô, mas aí está reforçando o lado de vocês, que é uma... Aí ele explicou assim, ô Gorbachev, mais ou menos ele falou assim, você prefere esse país que já teve envolvido em 2 guerras mundiais, a Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, tu quer deixar eles soltos assim? Mais ou menos. Aí o Gorbachev teria respondido, está documentado na Universidade de Washington, documentos desses diálogos. E a resposta foi assim, tudo bem, você tem um ponto aí, um argumento bom, mas com uma condição, que a OTAN não se expanda para o leste europeu. E o James Baker respondeu, mas não vai se expandir nenhuma polegada. Not 1 inch. O que aconteceu? Isso ficou no papo, não houve nenhum tratado. E poucos tempos depois, países da Cortina de Ferro começaram a ingressar na OTAN. Hungria, Tchecoslováquia, depois dividiu a Tchecoslováquia, virou a Eslováquia, República Tcheca, a Iugoslávia se dividiu em Bósnia, Montenegro, enfim. Todo o mapa foi sendo construído. E assim, a percepção de muitos estudiosos é que os russos não gostaram muito disso. Afinal, tinha se desfeito o Pacto de Varsóvia, que o regime soviético, ele despencou, desabou, né? Mas continuava o pacto militar oposto, que era a OTAN. E o pacto ocidental, ele estava se reforçando com... Tudo bem, é a autodeterminação de cada país, assim, se eu quero ingressar na OTAN, é direito meu e tal, assim. Só que isso do aspecto assim, de princípios morais e tal. Mas no aspecto logístico, técnico, que governa tanto o Ocidente, a OTAN, através dos Estados Unidos, que é a grande força armada ocidental, como na Rússia e como na China, países que têm grandes forças armadas, é uma coisa técnica, é o balanço do poder, é a geopolítica. Em inglês a expressão é power politics. Não estão ali envolvidos os princípios ideológicos, morais. Apenas a avaliação dos generais desse lado e dos generais desse outro lado e daquele, de como vai se dar o equilíbrio de poder entre essas grandes forças que têm capacidade de destruir o planeta, cada uma delas. Então, cada um tem sua avaliação. E os russos, aparentemente, um argumento que se diz para eles terem invadido a Ucrânia é de que eles avaliaram... Não, aqui vai ser uma linha que nós vamos traçar, uma linha vermelha, daqui não pode passar, porque aqui é a nossa porta de entrada, estrategicamente, não nos interessa. A Ucrânia pode entrar para o mercado comum europeu, etc. e tal, mas fazer parte de uma aliança militar que não nos é amiga, digamos assim, isso é uma condição que nós não vamos aceitar. Então, aí tem muita discussão, diz que uma percepção, até analistas americanos, que de repente assim, a Ucrânia demorou muito tempo, se ela queria entrar para a OTAN, ela demorou tempo demais de oficializar, de fazer um anúncio formal, porque se ela tivesse feito, era muito difícil a Rússia ter invadido, porque a Rússia não pode invadir um país da OTAN. Então a Rússia, meio numa estratégia logístico-militar, ela teria se antecipado. Eles estão quase, mas eles ainda não se formalizaram, então nós vamos adiantar. E
E deu aí nessa guerra infeliz, em que já morreu mais de 500 mil de pessoas, e a maioria da Ucrânia. Né? Não morre ninguém nos Estados Unidos, não morre ninguém na Rússia. Morrem combatentes russos e morrem combatentes e civis ucranianos. Então é uma grande tragédia. Então, assim, quando tem a guerra consolidada, aí não existe mais explicação, culpa de quem não. É preciso um esforço para acabar com a guerra. Uhum. Isso assim, partindo de princípios cristãos. Porque não faz sentido, a guerra é inadmissível, é inaceitável. Por tudo que a gente evoluiu com as experiências de guerras anteriores, daquela, sabe, dos horrores do nazismo, os horrores de ditaduras militares latino-americanas, horrores de ditaduras do Oriente Médio, horrores na Ásia. Isso tudo são aprendizados, mas aí o que acontece? Isso, nossos princípios humanitários e tal, mas quando entra na avaliação do power politics, é uma coisa técnica. Esse pessoal, tem até um filme interessante que até eu vou tentar revisitar, do Stanley Kubrick, que é o Doutor Fantástico, eu acho, Capitão Fantástico, algo assim, que é uma situação assim, que quando emite uma ordem não pode ter a contra-ordem de ataque, e é um negócio assim, eu tenho que refrescar minha memória. Mas esse é a dificuldade, o discernimento que é muito difícil para as pessoas comuns, porque assim, nós temos parentes, descendentes de ucranianos, né? É muito difícil fazer com que essas pessoas tenham discernimento entre a questão humanitária, a questão... Porque assim, é uma invasão, é uma agressão, ponto. Então, assim, não, é uma agressão, infere a autodeterminação no país. Agora, tem esse dado de por que acontece, quais são as causas, e essas causas elas não têm princípios humanitários, é uma coisa de jogo de poder. Então, hoje a Rússia está se valendo dessa situação para se resgatar um protagonismo internacional de influência nas suas vizinhanças. Tem uma proposta de um eixo, um elo militar econômico com a China. A China tem uma postura muito discreta, ela não se atira assim num apoio, tanto que ela não apoia a invasão da Ucrânia. Ela é cautelosa, né? Cautelosa. Os chineses eles usam uma sabedoria milenar e eles têm o processo deles, que é a construção de um império econômico. Uhum. Já existe. A China já comprou assim imensas propriedades na Nova Zelândia e outros lugares. A China é aquele fenômeno assim, difícil de entender, porque ele foi um país que fez sua revolução comunista, chamada comunista, né, porque o termo é socialista. Nunca existiu comunismo na ideia idealizada originalmente por Marx e Engels, era uma coisa utópica, né? E então o socialismo o soviético foi reproduzido em países da Ásia após a Guerra do Vietnã, né? Em função da Guerra do Vietnã, e houve aquela teoria do dominó dos anos 60, se um se tornasse socialista, os outros, como dominó, se tornassem também. A China tornou-se poderosa, assim, uma revolução socialista, Mao Tse-tung, mas eles tiveram referência do que aconteceu na União Soviética. A estagnação socioeconômica, o país não tinha para onde ir, e a gente esteve lá em Moscou, a gente assistiu a uns aspectos assim de como as coisas eram. Os chineses devem ter pensado assim, a gente não quer isso para nós. Então, a gente vai
eles resolveram assim, ó, eles vão usar o sistema ditatorial enquanto durar, enquanto não houver assim lampejos e que fica assim irresistível uma transformação em direção à democracia. Enquanto isso não acontecer, eles estão construindo um vasto império econômico para quando surgir a democracia e com os problemas da democracia que a gente conhece, é muito mais fácil governar um país com uma ditadura. Eu mando, eles obedecem, né? Mas com a democracia, não. Democracia. Então, a sensação pessoal que eu tenho é que os chineses estão construindo esse império e eles vão se tornando o grande império oriental, assim como os Estados Unidos é o grande império econômico ocidental, a China é oriental. E a Rússia, ela perdeu muita influência nesse aspecto com a sua vizinhança ali da Europa Oriental, tanto que tem assim, tem muita gente, muito país que tem bronca histórica com os russos. Né? A Polônia, muitos poloneses eles têm mais ódio de russos do que dos alemães nazistas, por causa daquele acordo em que o Stalin, para ganhar tempo em relação ao Hitler, ele lavou as mãos em relação à invasão da Polônia. Então tem até filmes documentários que narram isso. Então, assim, estamos falando da história do século XX e da história do século XXI, que com a invasão da Ucrânia, ela determinou um paradigma, assim, uma divisão de águas que não vai voltar ao que era. Não tem como voltar ao que era. E eu espero, pessoalmente, que se consiga uma solução, uma negociação de paz para acabar com a guerra. E está difícil. E está difícil porque ninguém quer ceder. Os russos não querem ceder, os americanos não querem ceder e, consequências, os ucranianos também não querem ceder. Porque eu acho que se houvesse uma palavra do norte-americano assim, ó, o Mr. Zelensky, olha, vamos reavaliar essa situação, olha o prejuízo, olha a mortandade que aconteceu, você está atiçando um tigre com vara curta. A Ucrânia não é páreo para uma União Soviética que tem o segundo maior arsenal militar do planeta. Mas aí é o seguinte, aí é uma coisa muito complexa. Eu não me atrevo aqui a fazer nenhum julgamento, porque aí vai daquele pessoal que está, o generalato lá, avaliando a logística militar do balanço de poder do lado americano, vai do que eles decidirem. E o presidente dos Estados Unidos, ele vai de acordo. Assim como o Putin, tem provavelmente uma equipe de generais lá que diz, olha, essa decisão. Claro que a narrativa ocidental diz assim, ó, esse Putin é um psicopata, é o novo Hitler, tal. Pode ser que seja, é possível. Mas eu teria a considerar a possibilidade, a hipótese, de que qualquer outro lugar dele teria feito a mesma coisa. Porque é uma questão muito ampla de poder. Assim. Me desculpe, eu me estendi no assunto. Não, gostei muito. Aula de história, depois eu vou fazer até um corte colocando isso aí, você falando a questão do regime militar, mas, por favor, guarde o contexto. Não, eu vou vou pegar desde você falando aí do regime militar até agora na guerra da Ucrânia, gostei muito. Sim. Aula de história, eu gosto muito de história também.